Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Brasil vai se manter neutro em relação ao conflito, embora oficialmente nós sejamos contra, né? Isso a gente descobriu quando conhecemos o voto brasileiro no Conselho de Segurança da ONU, condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas o Brasil está muito ligado nos riscos de novas sanções econômicas aos russos e quer evitar novas pressões econômicas. Conta pra gente, Orengo, bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E a ordem agora é pragmatismo, é realmente trabalhar lá para evitar problemas aqui internos, problemas de reflexos econômicos, que vão existir, né, Megali? Os ministros aqui já estão preparados para isso, já estão avaliando alternativas, porque os reflexos, eles já começam a ser sentidos em todo o mundo. Agora tivemos uma mudança de postura fundamental, nessa avaliação brasileira sobre a tensão mundial. O presidente Jair Bolsonaro assumiu aí, pela primeira vez, o protagonismo aí das manifestações, porque a estratégia até então era o seguinte: olha, concentrar no representante brasileiro na ONU, embaixador que fala no Conselho de Segurança, fala nas reuniões da ONU, e estava expressando a vontade do país, ou a posição do país, e o país condenou, naquela reunião do Conselho de Segurança da ONU, a invasão, pediu aí a todos o respeito à Carta das Nações contra invasão, pela integridade territorial, pela soberania, autodeterminação. Então o Brasil oficialmente condena. Agora o presidente começa a se manifestar e diz o seguinte: olha, nós somos neutros, e evita um confronto direto com Vladimir Putin, evita um confronto direto com a Rússia, pedindo paz. Qual é o objetivo dessa política, Megali? É realmente evitar problemas aí internos e reflexos no Brasil. O presidente estava sendo, inclusive, criticado porque não se manifestava sobre o assunto, quando tinha até conversado com a imprensa ou com apoiadores, não estava falando diretamente sobre o assunto, e agora passa ele a posição do país de neutralidade. É claro que isso abre flancos também para opositores e até adversários eleitorais. O caso do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que tenta associar ali a posição do presidente com a posição da esquerda no Brasil, do ex-presidente Lula, dizendo que não condenam e deveriam condenar a invasão, mas essa vai ser a postura adotada pelo governo brasileiro, que agora aposta todas as fichas e pelo menos se concentra publicamente na retirada de brasileiros. Então a situação atual é a seguinte: a embaixada da Ucrânia, a embaixada do Brasil na Ucrânia, em Kiev, continua organizando ali trens para que brasileiros que ainda estão na região consigam sair. A orientação muito clara é para que os brasileiros evitem ir a pé ou diretamente à fronteira com a Polônia. A embaixada agora está organizando, inclusive, um trem que parte justamente da região de fronteira lá da Ucrânia e passa pela Polônia, mas por trem, e há inclusive diplomatas convocados para ajudar nessa organização. São 8 diplomatas que estão nas regiões próximas organizando ou ajudando a organizar essa saída de brasileiros. Qual é o próximo passo agora, Megali? É o envio de 2 aeronaves, aquela KC-390, que é a maior aeronave militar aqui na região, na América Latina. Pode transportar 80 militares, 64 paraquedistas. O envio para essas regiões, para nações amigas como Polônia, Romênia, para aí sim trazer os brasileiros de volta que desejam voltar ao país, que não querem ficar na Europa e já conseguiram sair da Ucrânia. Lembrando que é possível você condenar uma agressão humanitária como o gatilho de uma guerra e ao mesmo tempo manter uma posição de neutralidade, Se você condenar, você não vai estar colocando em risco os negócios entre Brasil e Rússia. Aliás, nem são tantos os negócios assim, e o Brasil está numa posição muito desvantajosa na balança comercial com a Rússia. Mas você não vai colocar em risco esses negócios ao condenar a invasão de um país soberano. A política não é feita de ressentimentos e mágoas. A política externa é feita de pragmatismo. O Putin não vai falar: você condenou minha invasão, então agora não vendo mais fertilizante para você. Bolsonaro tem grande dificuldade de entender isso. Ele enxerga os Estados Unidos como amigo quando o governante é alguém por quem ele tem simpatia, no caso Donald Trump, e como não amigo quando o governante é alguém do Partido Democrata. A Argentina passa a ser nossa inimiga quando governada
por um político de esquerda como Jorge Fernandes, a ponto de seus ministros ficarem fazendo provocações, inclusive à família do presidente argentino. Mas, enfim, é o nosso presidente levando aí a sua política internacional aos trancos e barrancos. Orengo, em relação aos fertilizantes, caso essas sanções contra a Rússia comprometam a chegada desses fertilizantes aqui ao Brasil, a gente realmente pode ter um problema, né, para alimentar boa parte, inclusive, da população mundial. Nesse caso, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Economia, já estariam estudando alternativas para que esse produto chegasse ao Brasil? Principalmente o Ministério da Agricultura, viu, Megali? A ministra Tereza Cristina já, claro, avalia essas possibilidades e o cenário é realmente de busca de alternativas para que o agronegócio brasileiro não seja afetado. E essa é a grande preocupação agora, né? Quando a gente fala do pragmatismo, é justamente nesse sentido, né? Para que os reflexos não atinjam a produção nacional. O próprio representante brasileiro na ONU falou ontem sobre o risco do aumento da fome, até porque são países que são grandes produtores aí de trigo, e principalmente em relação aos fertilizantes, que aí sim podem afetar a nossa produção. O Brasil ele é dependente, muito dependente, tem um comércio aí importante com a Rússia, né? Então, a posição brasileira, neste momento, é realmente de se alinhar aí a grandes potências ocidentais, naquela condenação à invasão, pelo menos nos organismos internacionais, mas o alerta feito ontem pelo integrante brasileiro é o seguinte: para não avançar em novas sanções econômicas, inclusive pediu e defendeu o não envio de armas e nem aquele cyberataque que estão discutindo na ONU, até para não agravar o conflito, não agravar o conflito entre a Rússia e a OTAN, né, com receio de reflexos econômicos, né? Então essa é a posição brasileira que vai permanecer. E a grande novidade agora é que o presidente passou a falar sobre o assunto, né, e vai continuar defendendo a neutralidade brasileira. Diz aqui o Alisson, nosso ouvinte, que eu chamei o Alberto Fernandes de Jorge Fernandes. Jorge Fernandes é uma mistura do presidente argentino com o diretor de TV. Será que eu falei? Será que eu tô corrigindo o que eu não falei aqui? Mas tudo bem. Se eu falei, tá corrigido. Se eu não falei, tá tudo certo. Obrigado, viu, Alisson, pela participação. Orengo continua... Orengo. Diga. Ah, não, Orengo. Não, é porque é o Orengo. Não, né? o Alisson é o ouvinte que corrigiu. Ah, tá. E o Orengo volta a qualquer momento com outras informações. Um abraço, Orengo. Um abraço, até mais.